Vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é sobre funções. O que vem ser uma função? Esse conceito de função ele é muito utilizado na matemática, mas também ele pode ser aplicado em outras áreas, em outras disciplinas, como por exemplo física, biologia, ciências sociais. E aí ele tem essa ideia de conseguir ajudar a compreender algumas informações. Então as funções nos ajudam a entender algumas informações que são postas para que a gente possa analisar. Então, na matemática, ela tem sua importância, mas também em outras áreas. Para a gente poder entender esse conceito de função na matemática, nós temos que ver o princípio, a noção intuitiva. O que é isso? Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos dois conjuntos. Um conjunto A, que eu chamo de conjunto de partida, e um conjunto B, que eu chamo de conjunto de chegada. Aqui no conjunto A, eu tenho os elementos que representam os valores de x. Vamos lembrar lá do par ordenado lá da aula de plano cartesiano. E aqui no conjunto B, eu tenho os elementos que representam os valores de y. Só que aqui eu não estou usando valores, eu estou usando apenas bolinhas para simbolizar os elementos. Então, mas vocês já sabem que aonde tem aqui o conjunto A são os valores de x, aonde tem o conjunto B são os valores de y. Se eu já sei que esse meu conjunto A é o conjunto de partida e que esse meu conjunto B é o conjunto de chegada, eu vou observar o seguinte, que tem setas que vão estar ligando da partida para a chegada. Essas setas é que vão me indicar se existe ou não uma relação entre esses dois conjuntos. Quando eu observo essa interação de um conjunto com o outro, eu digo que tem uma relação. E aí a função é um tipo especial de relação que a gente vai estudar. Então vamos fixar o seguinte, vamos imaginar um caso especial de relação, tá? E vamos imaginar o seguinte, que todo elemento do conjunto de partida, no caso é o conjunto A, ele vai se corresponder com um único elemento do conjunto de chegada, que é o conjunto B, ou seja, todo elemento do conjunto A só vai ligar com um elemento do conjunto B. Sabendo disso, a gente consegue determinar se existe ou não função. Se tiver essa regra aqui, que todo elemento do conjunto A ele vai se ligar com um único elemento do conjunto B, nós vamos dizer que tem uma função. Agora vamos analisar isso aqui em conjuntos. Olha só, então já tem uma regra aqui fixada, e agora vamos analisar. Aqui nesse primeiro exemplo, é uma função, por quê? Vamos observar todo elemento do conjunto A, então tenho 3 bolinhas vermelhas aqui, e todas elas estão ligando com o conjunto B. Cada uma liga com um único elemento do conjunto B. Então, se está obedecendo essa regra aqui, é uma função. Outro caso que é uma função. Eu tenho aqui todos os elementos do conjunto A, as 3 bolinhas vermelhas, cada uma está ligando com um único elemento do conjunto B. Então, também tem uma função. Não importa se aqui no conjunto B está sobrando uma bolinha, porque a regra principal é todo elemento do conjunto de partida está correspondendo a um único elemento do conjunto de chegada. Então, todos os do conjunto A estão ligando. Então, não importa se está sobrando aqui. Um terceiro exemplo, que também é função. Olha só, tenho 3 bolinhas vermelhas. Então, tenho todos os elementos do conjunto A. E cada uma está formando um par aqui com esse elemento do conjunto B, com um único elemento. Se a gente for imaginar que no lugar dessas bolinhas fossem números, tá? Cada uma aqui ia formar um par ordenado com essa bolinha verde aqui. Então, também é função. Agora, quais são os casos que não é função? Aqui nesse exemplo, já foge dessa regra de todo elemento do conjunto de partida corresponder. Por quê? Tenho 3 elementos. Só 2 é que estão ligando. Esse aqui ó, já não está ligando, então já descarto. Não é uma função. Para ser uma função, todos eles estariam que estar ligando. Um outro exemplo que não é função. Então vamos pela regra. Todos os elementos do conjunto A estão ligando. Beleza, todos estão. Tem uma bolinha vermelha aqui, ela está ligando. E a outra bolinha vermelha aqui de baixo também está ligando. Mas por que ela não é função? Porque ela diz o seguinte, que ele tem que corresponder lá no conjunto B a um único elemento. E aqui, essa bolinha de cima, se vocês forem observar, ela está correspondendo com 2 elementos. Ela não pode fazer isso. Ela tem que corresponder apenas com 1. Então, por causa disso, ela não é função. Então, a regra tem 2 partes, né? Que todo elemento do conjunto A, que é o de partida, tem que estar ligando. E a segunda parte é que tem que estar ligando para um único elemento. Então, nesse caso aqui, esse elemento do conjunto A está ligando para 2. Não é função por conta disso.
Agora vamos entender os conceitos de domínio, contradomínio e imagem, que é muito importante para o estudo da função. Então eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Eu já sei que os elementos que tem aqui no conjunto A referem-se a x e os elementos que tem aqui no conjunto B referem-se a y. E agora a gente vai analisar o que é o domínio. O domínio, pessoal, são todos os elementos que eu tenho no conjunto A. Então, o domínio é representado por todos os elementos que eu vou ter aqui nesse conjunto de partida. Quem são todos esses elementos que estão no conjunto A? 1, 4 e 7. Logo, o domínio da função, a gente representa assim, ó, d de f é igual a 1, 4 e 7. Então, o domínio são todos os elementos que eu tenho aqui no conjunto A. E o contradomínio? O contradomínio são todos os elementos que eu vou ter aqui no conjunto B. Todos, independente se está chegando seta neles ou não. Então, quem é o domínio aqui? É 5, 7, 9, 10 e 12. Contradomínio é representado por CD, contradomínio da função. Todos os elementos que eu tenho no conjunto B. E quem é a imagem? A imagem é fácil de vocês identificarem. A imagem é apenas aonde a seta está chegando. Então, onde é que a seta está chegando aqui? No 9, no 10 e no 12. Logo, a imagem da função, ó, representada por IM, ele é 9, 10 e 12. Vamos analisar agora a seguinte situação. Eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Eu já sei que aqui são os elementos x e aqui são os elementos y. E agora a gente vai determinar algumas coisas aqui. E aqui na letra A pede o domínio da função. Nós aprendemos que domínio da função são todos os elementos do conjunto A. Então, o domínio da função aqui é 2, 3 e 5. E quem é o contradomínio? Contradomínio são todos os elementos que eu tenho aqui no conjunto B. Então, desde o 0 até o 10. Então, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E imagem? Imagem, nós aprendemos que é onde a ponta da seta está chegando. Onde é que a ponta da seta está chegando aqui? No 4, no 6 e no 10. Então, a imagem para essa função é 4, 6 e 10. E agora na letra D, a função de 3. A função de 3 quer dizer o seguinte, quando f for 3 na minha função, quanto é que vai valer o y? Então, função de 3, aí é só olhar para a seta. Ela aponta para onde? Para o 6. Então, função de 3 é 6. E na letra E, função de 5, a mesma coisa. Quando f for 5, onde é que a seta aponta? No 10. Então, meu y é 10. Função de 5, no caso aqui, vai ser 10. E na letra F, pergunta, o x para f de x igual a 4. Então, quando a minha função de x for igual a 4, onde é que eu olho o igual? Aqui no conjunto B. Então, quando é 4, de onde foi que veio a seta do x? Lá do 2. Então, o x para minha função f de x igual a 4 é 2. E na letra G pede o seguinte, o y quando f de x for 5. Ou o y quando o x for 5. Quando o x aqui, olha só, elemento conjunto A representa os elementos de x. Quando o x for 5, quanto é que vale o y? É só olhar para a ponta da seta, vale 10. Então, nesse caso aqui de função, a gente só precisa analisar os conjuntos. Determinar o que é função, o que não é função, e reconhecer o que é domínio, contradomínio e imagem. Não tem cálculo nessa primeira parte do estudo da função. É só vocês saberem identificar, né, o que é função, o que não é. Identificar também esses três conceitos que nós estudamos, que é domínio, contradomínio e imagem.